Salve, salve, ouvintes do Ownercast. Fala aí, tudo bem com vocês? Sérgio Neto aqui e hoje trazendo mais um episódio do Curtas. Nesse episódio aqui vamos falar de um dos meus filmes favoritos, de um dos meus diretores favoritos. Ele que é um filme de 2019, mas ele entrou recentemente no catálogo da Netflix. Ele já estava presente em outros serviços de streaming, mas agora com a Netflix ele vai ter um alcance maior de público, não é mesmo? Então vale o registro nosso aqui. Esse é um filme, ele é o 9º filme do Quentin Tarantino, um dos meus diretores favoritos de todos os tempos. O Quentin Tarantino, esse diretor aqui e exímio também escritor, que ele prometeu fazer apenas 10 filmes em sua carreira e ele já fez 9. Então, esperamos veementemente aí que ele esteja equivocado e que ele faça muitos e muitos filmes aí para nosso deleite, certo? E então, você já deve saber mais ou menos do que vamos falar aqui. Hoje vamos falar do Once Upon a Time in Hollywood, ou da tradução aí, Era Uma Vez em Hollywood, certo? Mas chega de papo, vamos logo para o que viemos fazer aqui hoje, certo? Como não poderia deixar de ser, o diretor ele se permite certa liberdade criativa, né? Então ele nos ambienta ali na década de 1960, na Hollywood, e existia todo um contexto hippie, né? De paz, amor e rock and roll, mas isso é pano de fundo. Ele nos traz ali, vamos chamar de dupla dinâmica, formada pelo ator em decadência Rick Dalton, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e também ali o seu fiel escudeiro, seu dublê, seu faz-tudo, seu melhor amigo, interpretado de forma brilhante ali pelo Brad Pitt, que inclusive ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante na ocasião. Temos também a brilhante Margot Robbie interpretando a Sharon Tate. Essa aqui foi uma atriz esposa do diretor polonês Roman Polanski, e ela foi assassinada de forma brutal. Ela estava grávida aos 8 meses e ela foi morta por seguidores da seita ali, da família Manson, que era orquestrada pelo maníaco Charles Manson. Uma das primeiras coisas que me agrada em Once Upon a Time in Hollywood é que ele não é um filme tenso a ponto de você esperar uma violência a qualquer momento. Assim, eu explico. Pegando os últimos filmes do Tarantino, por exemplo, você tem lá os Bastardos Inglórios, que é uma história no meio da Segunda Guerra Mundial, com o nazismo em alta na França, na Europa. E os bastardos, eles são as pessoas que caçam nazistas. Então, só por se tratar de um contexto de guerra, você já pode esperar por violência, e de fato há muita violência no filme. Partindo logo da primeira cena, que pra mim é uma das cenas mais icônicas da história do cinema, ele já te dá um ar de suspense, sabe? Que você pode esperar alguma coisa muito violenta acontecendo a qualquer momento. Quando você pega Django Livre, e é a mesma coisa, assim. É um ex-escravo interpretado pelo Jamie Foxx, que ele acaba sendo, entre aspas, apadrinhado por um caçador de recompensas, que é interpretado pelo Christopher Waltz. E os dois seguem numa jornada de caçar pessoas procuradas pelas leis. E o Django, ele, no primeiro momento ele atua no sentido de reconhecer as pessoas pro Dr. Schultz, mas depois eles se tornam grandes amigos, se tornam parceiros, para não dizer sócios. Mas o próprio contexto ele já diz, né? É um ex-escravo caçando pessoas procuradas pela lei. Então, é de se esperar que ao longo dessa construção da amizade entre os dois, você também encontra momentos tensos e de violência. O próximo filme é Os Oito Odiados, e eu acho que dispensa comentários, né? A premissa do filme é 8 pessoas presas numa cabana no meio de uma nevasca, e uma dessas pessoas é um caçador de recompensas que está transportando uma prisioneira. E ele está envolto num ambiente em que qualquer pessoa pode traí-la a qualquer momento. E pode ser um cúmplice dessa criminosa, pode ser alguém tentando conseguir a recompensa no lugar dele, enfim. Então, Os Oito Odiados, desde o seu primeiro minuto até seu último minuto, ele é envolto de momentos tensos, de que pode estourar uma bomba
a qualquer momento. E Era Uma Vez em Hollywood é totalmente desapegado desse clima de que pode estourar uma bomba a qualquer momento. É claro, é um filme que nos mostra ali a Hollywood no alto da era do Charles Manson ali. Então é de se esperar que essa família, que essa seita de que esses seguidores a qualquer momento eles poderiam fazer alguma barbárie. Mas não é o que acontece, assim. No filme a gente é apresentado ao personagem do Léo DiCaprio, que é o Rick Dalton. E ele tem ali o seu dublê / melhor amigo, o Cliff, que é interpretado brilhantemente assim pelo Brad Pitt. E os dois eles servem como protagonistas de uma história maior, ou seja, de como era a Hollywood nesse período da década de 1960. É um filme sobre Hollywood e para Hollywood, então não à toa concorreu a vários Oscars, porque a academia de fato gosta de filmes desse tipo. Mas, tirando o contexto da família Manson, em nenhum momento o filme mostra essa tensão de que uma coisa muito ruim pode acontecer a qualquer momento, sabe? Muito pelo contrário, o filme ele nos permite aproveitar a jornada dessa dupla dinâmica. Eu colocaria até um trio, entre aspas, porque a Sharon Tate da Margot Robbie também tem ali o seu destaque, por mais que pra mim ela fica bem atrás desses dois. Então, o filme ele nos permite nos abrir para a história dessa dupla. Nós damos a chance de conhecê-los, mostrar o dia a dia, sem necessariamente criar uma tensão de que alguma morte horrenda ou sei lá, uma violência extrema vai acontecer. Ao contrário do que aconteceu nos 3 anteriores filmes do diretor. E isso é uma coisa que me agrada muito em Era Uma Vez em Hollywood, porque mesmo nas cenas mais, entre aspas assim, maçantes, como por exemplo quando o Rick ele tá conversando com o personagem do Al Pacino, que é teoricamente uma cena lenta, muito detalhada, mas mesmo assim a gente se permite embarcar nessa viagem, sabe? Não é um momento que o filme me perde. E eu gosto muito também como o Quentin Tarantino ele coloca as coisas em cena, sabe? Por exemplo, tem uma cena em que o Cliff ele tá deixando o Rick na casa dele, então ele segue pra onde ele mora. E o Tarantino, ele mostra, de certa forma, a personalidade do Cliff, não necessariamente contando a história, com alguém descrevendo o Cliff disso ou daquilo, chamando ele e tal. Não, o Tarantino ele usa um termo da escola de cinema que é o show, don't tell, que é você mostrar e não necessariamente contar a história. Então, diversos aspectos da personalidade do Cliff são muito bem mostrados pelo Tarantino. Por exemplo, quando o Cliff ele chega ao trailer onde ele mora, que fica atrás de um cinema a céu aberto, a gente já dá pra perceber que assim, ele tá em Hollywood, mas ele não pertence a Hollywood, sabe? Ele não desfruta desse glamour, dessa fama, desse contexto de brilhantismo, ele não dispõe dessa ostentação que Hollywood sugere. Então ele é uma pessoa que, sim, vive à margem, por mais que ele esteja em Hollywood. Primeiro, ele mora num trailer e do lado de fora você encontra um sofá, você encontra uma moto, você encontra um aparelho de fazer supino. Então você já subentende que por ele ser um dublê, ele tem que se manter constantemente em forma. E ele faz isso em sua própria casa. E aí a gente entra no trailer junto com ele e você vê como há um certo desleixo da parte dele com relação à vaidade mesmo, sabe? Mas não no sentido ruim dessa palavra, mas sei lá, por exemplo, no sentido de ter um lugar mais seu, arrumado com as suas próprias coisas. O Cliff, ele larga, por exemplo, a TV ligada. Tudo bem que ele passa a maior parte do tempo trabalhando pro Rick, mas pô, ele deixa a cachorra dele sozinha, trancada, com fome. Ela é um animal de grande porte, então se presume que, sei lá, ficar presa, enclausurada num trailer deve ser algo muito sufocante, né? Então a maneira como o Cliff, sei lá, queima um cigarro numa comida velha, numa panela suja, ele faz a comida dele de uma maneira bem precária, sabe? A cachorra dele é alimentada com uma ração enlatada e tem um pote completamente sujo.
É algo muito precário e a forma com que o Tarantino mostra isso, sabe? A comida caindo no pote sujo é muito, ao mesmo tempo nojento, mas ao mesmo tempo muito brilhante. Então, além de propor e executar com êxito esse show Don't Tell, é gratificante ver como o Tarantino, ele propõe e ele executa suas ideias. Desde Bastardos Inglórios, que eu tenho percebido algo característico que eu gosto muito no diretor, que são os close-up que ele dá nas, tipo, pequenas coisas, sabe? Como quando o Coronel Hans Landa, ele apaga um cigarro num strudel que ele tá comendo com a Shoshana. Tem a cena em Django quando o Dr. Schultz, ele vai servir um chopp pra ele e pro Django. E na maneira como ele limpa a espuma e que cai pra fora da caneca, ele usando uma espátula. Aqui nesse filme, ele mostra quando o Rick Dalton ele vai fazer um drink e ele tira as pedras de gelo da forma e fazendo uma bagunça. Abrindo uma lata de cerveja e a espuma é derramada pra fora. E o Tarantino, ele pegando os pequenos detalhes do dia a dia, ele nos dá uma ambientação muito, muito legal. Por falar no Tarantino, o próprio diretor, ele se mostra muito maduro nesse filme. Muito, vamos chamar assim, de experiente. Claro que se você pegar ali Cães de Aluguel, Pulp Fiction e até os dois Kill Bill, e você pegar agora o Era Uma Vez em Hollywood, claro que você vai ver uma evolução, você vai ver um amadurecimento, você vai ver, anos e anos de experiência do Tarantino falando. Então, ele se permite fazer umas tomadas aéreas bem legais, assim, sabe? Passando por cima dos prédios e das casas, passando por trás das cercas e coisas desse tipo. Muito bom. As tomadas de dentro do carro, assim, são bem legais também. Eu acho que esse filme, ele tem muitos pontos positivos, sabe? Eu acho apenas que o que me tira um pouco do filme, eu diria que é o arco envolvendo a Sharon Tate mesmo. Então, quando você vê que o diretor ele quis contar a história dela em paralelo com os dois personagens principais, que de fato são fictícios, eles não existiram, eu acho que isso tira um pouco do clima, sabe? Tipo, mas eu entendo o que o Tarantino quis fazer, por mais que não seja uma coisa que me agrade muito. Eu admito, foi um tributo muito respeitoso à atriz que morreu. Como quando ela tá assistindo a si mesma no cinema e ela tá se deleitando assim com a reação dos espectadores, sabe? E por mais que saibamos o que acontece com ela no fim, o diretor, ele se propõe mais uma vez a fazer uma releitura da história do seu próprio jeito. Ele nos levanta a questão assim no final do filme, né? E se tivesse sido diferente, né? Como seria Hollywood hoje caso a Sharon Tate não tivesse sido morta de uma forma tão brutal, né? Enfim, é uma subtrama que me tira um pouquinho do filme, mas, sim, falando mais da parte emocional, eu não me senti muito envolvido. Não que eu não tenha me envolvido, né? Mas por ser uma história que até então a gente já conhecia o desfecho, eu tava mais, entre aspas, assim, preocupado com o que aconteceria com o Rick e com o Cliff no final das contas. Só voltando um pouco no ponto da ambientação, eu acho que é um filme que representa muito bem como era Hollywood naquela época mais hippie, mais paz e amor, mais sexo, drogas e rock and roll. E também o surgimento da família Manson. Eu acho que para uma pessoa que não conhece a história, como nós, por exemplo, que moramos no Brasil, enfim, e não crescemos nesse contexto, eu acho que ele se sai super bem em mostrar. Ele mostra não só Hollywood, mas o contexto americano como um todo. Mas, nos voltando aqui pra Hollywood, mesmo lá dentro você percebe que há vários níveis, várias assim chamadas camadas sociais, sabe? Por exemplo, o Polanski, que ele mora do lado do Rick, só que o Rick é um ator assim totalmente em decadência, sabe? Ele tem que se sujeitar a papéis que ele não gostaria de interpretar, ele tem uma certa descrença em si mesmo. E eu amo o Leo DiCaprio porque, assim como ele faz no meu filme favorito de todos os tempos, que é O Lobo de Wall Street, aqui ele tem uma certa extravagância,
obscenidade, não sei, nas reações e na forma de interpretar e no uso de palavrões, esse tipo de coisa. O Rick, ele é visivelmente, assim, um dependente alcoólico, sabe? Que também fuma muito, tá com saúde comprometida, com várias tosses esquisitas que ele dá. Tem uma cena muito engraçada que ele tá com a cara numa vasilha de gelo, assim. Então, assim, justamente essa extravagância que ele mostrou no papel de Jordan Belfort, eu acho que o Léo DiCaprio, pra mim, assim como o Lobo de Wall Street e Era Uma Vez em Hollywood, são dois dos meus filmes favoritos. Ele também é um dos meus atores favoritos, sabe? Ele tá muito, muito bem nesse filme. Ele só não tá melhor que o Brad Pitt, que, assim, pra mim, fácil, é um dos melhores papéis da carreira dele. Talvez, assim, top 3, assim. Ele também tá ali no meu panteão de atores favoritos. Mas, assim, como eu falei antes, assim, ele é até meio sujo, suado, despreocupado. Claro que, assim, também ele tem que manter o físico bom, porque ele é um dublê, então se surge alguma, sei lá, cena de ação, ele tem que estar preparado pra isso, né? Mas, de certa forma, ele tem uma certa despreocupação, sabe? Como eu falei, assim, ele mora num local totalmente sujo, totalmente precário. Até tem um momento em que ele vai, sei lá, consertar a antena de TV da casa do Rick, e ele tá vestindo, tipo assim, uma camiseta e uma camisa, assim, meio havaiana por cima. E ele tira tudo, assim, de uma maneira mó desajeitada, mó atrapalhada, assim, faz as coisas bebendo, fumando. Mas eu vejo um certo profissionalismo nele, porque a gente pode até comparar as formas como ele dirige o próprio carro e ele dirige o carro do patrão, então são maneiras totalmente diferentes. Então, além de existir um relaxo do ponto de vista pessoal, eu também acho que há uma dedicação do ponto de vista profissional. Uma coisa que, tipo, nem era sua tarefa, que é consertar uma antena, ele vai lá e faz, sabe? Tipo, mano, não era pra ele fazer, ele é um dublê. E isso mostra como os personagens, eles são muito amigos, né? O Cliff, ele tem um papel, acho que de proteção mesmo, para com o Rick, sabe? E, meu, parabéns aqui pros atores, mas mais ainda, parabéns pro Tarantino, que escreveu e dirigiu esses dois personagens de maneira formidável, sabe? Novamente, assim, o que me tira um pouco do filme mesmo é o arco da Sharon Tate. Mas, novamente, assim, eu entendo o que o Tarantino quis fazer. A Margot Robbie é belíssima, é talentosíssima. E também, assim, é uma das maiores atrizes da nossa geração. E ela interpreta a Sharon, assim, de uma maneira muito respeitosa. Mas eu ainda acho que ela ficou um pouquinho escanteada demais quando a gente compara ao Rick e ao Cliff, sabe? Pode até ser um defeito meu, mas, sei lá, por saber como seria o desfecho da história dela, eu, tipo, sei lá, não me empolguei muito com o desenvolvimento, sabe? Eu quis saber mais como é que o Tarantino ia chegar no final da história da Sharon. E, bom, assim como eu também já falei antes, assim, tem a cena inicial de Bastardos Inglórios que ficou muito marcada pra mim. E a Era Uma Vez em Hollywood também tem uma cena muito marcante pra mim, que é a cena do Rick, que, novamente, é um ator de descrédito em decadência, mas que, após uma conversa com uma atriz mirim, ele percebe a importância de executar um papel bem feito. Então, no fundo, a gente vê que ele ainda acredita em si mesmo. Ele ainda tenta dar volta por cima, sabe? E a cena que ele tem com o Johnny Madrid, que até gera um pouquinho, uma relativamente tensão, assim, sabe? Essa cena é tão boa, o Tarantino é tão gênio, que a gente esquece que é uma cena dentro de um filme que a gente já tá assistindo. Então, a gente acha que os personagens, eles estão ali, entre aspas, na primeira camada, quando na verdade eles estão na segunda camada de interpretação. Tentar explicar melhor. Assim, vamos chamar assim, o filme da primeira camada é o Era Uma Vez em Hollywood mesmo, assim. Então, a segunda camada é esse faroeste dentro do filme. Então, a gente esquece dessa primeira camada e a gente pula diretamente pra segunda camada. A gente só lembra que a gente tá nessa segunda camada quando o Rick, ele esquece uma fala e alguém tem que soprar pra ele o que ele tem que dizer, sabe? Depois, ele vai pro trailer, super revoltado, começa a quebrar as coisas. Ele volta, ele contracena com a atriz mirim, que é, tipo assim, talentosíssima, assim como
a Julia Butters, que interpreta na vida real. Sim, os dois são excelentes nas duas cenas que eles fazem juntos. Como eu disse, assim, o DiCaprio é um ator que ele tem que interpretar um ator dentro de um filme. E ele leva tudo com uma seriedade, um profissionalismo que o próprio Rick, ele ficaria chocado, sabe? A menina até cochicha, assim, no ouvido dele, que essa foi a maior atuação que ela já viu na vida. Aí o DiCaprio encosta, assim, na cadeira, assim, solta um Rick fucking Dalton, sabe? Engatilha ali o revólver. E... que é uma cena que tá no trailer do filme, né? Eu até achei que essa cena, ela foi colocada no trailer, na época, como uma forma de chamar a atenção para que o Léo DiCaprio pudesse concorrer, sei lá, alguns prêmios por ter uma interpretação perfeita, sabe? Meio que uma indireta. Mas na minha modesta opinião, quem acaba se sobressaindo é o Brad Pitt, mas não vem ao caso, que foi um desafio muito grande o que o Tarantino impôs ao Leonardo DiCaprio, e eu acho que o mesmo conseguiu corresponder assim de uma maneira formidável. Quando eu enfatizo que as atuações, quando eu exalto as atuações, pode até parecer que os filmes do Tarantino, de uma maneira geral, são fracos. Mas é muito pelo contrário, tá? As histórias são, vou colocar aqui entre aspas, simples na maioria das vezes, mas elas são muito bem contadas e interpretadas. Só que nos filmes do Tarantino, os atores, eles têm que estar no seu auge, assim, sabe? Eu acho que isso é um grande triunfo do diretor, de conseguir sempre extrair o melhor de todo mundo, sabe? Ele consegue extrair isso até de atores, sei lá, que não fazem grandes filmes em Hollywood hoje, como o Michael Madsen, por exemplo, que é também um grande colaborador do Tarantino. Ele entrega muito, sempre, sim, sabe? E Era Uma Vez em Hollywood, depois de Bastardos Inglórios, como eu já disse, é um dos melhores filmes do diretor e são dois dos meus filmes favoritos, tanto do Tarantino como são dois dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu só não queria que, desmerecer o filme como um todo, mas, assim, é que as atuações, elas são muito reais, muito vivas. E eu acho isso um triunfo muito grande. Quando eu elogio as atuações, pode parecer que a direção ou a história não são muito boas, mas é, muito pelo contrário, sabe? Só queria lembrar aqui que o Tarantino, assim, ele exige, entre aspas, dos atores que eles deem o seu melhor e que tenham uma atuação quase assim impecável. E em Era Uma Vez em Hollywood eu considero bem isso. Mesmo a Sharon Tate da Margot Robbie, assim, destoa um pouco. Mas de novo, assim, a Margot Robbie é muito talentosa, mas assim, perto da dupla principal eu sinto que ela fica pra trás. Eu gostaria de enfatizar também, assim como as atuações, a direção, a montagem, a história em si, a criação dos climas tensos, a criação dos climas mais leves. Assim, é uma história envolvente, sabe? Você tem fotografia, figurino, penteado, cenário, os óculos, os relógios que eles utilizam, é tudo, muito característico, sabe? Tudo muito bem cuidadoso. E é um filme, assim, que pra mim beira a perfeição, sabe? Tenho que fazer um exercício muito grande pra achar pontos e defeitos que não me agradam, assim. Então, vale lembrar também que o corte final desse filme é do próprio Tarantino. Diferente de muitos acordos que são feitos em Hollywood hoje em dia, em que os diretores, assim, às vezes nem têm a palavra final sobre a própria obra, sabe? Era Uma Vez em Hollywood é um filme de 2 horas e 40 minutos, mas ele não é nem um pouco lento. Ele é frenético. Ele tem cenas tensas que não são maçantes, que prende na medida certa, sabe? Mais uma vez aqui, menção àquela cena de abertura dos Bastardos Inglórios, pra exaltar o Tarantino. Cara, ele é um mestre nesse quesito, e Era Uma Vez em Hollywood, ele acerta em cheio novamente pra mim. Faz até parecer fácil, assim, esticar essa corda de tensão por tanto tempo, mas tempo suficiente, assim, que não é algo cansativo. Cada vez que eu assisto eu gosto mais e mais, e a minha nota é 9 para Era Uma Vez em Hollywood.
E você, meu querido ouvinte, concorda comigo, discorda de mim? Falei alguma besteira? Me estendi demais? Vai lá no nosso Instagram, nosso arroba é o OnYourCast. Você vai ver lá o post com a fotinho lá do pôster oficial do filme. Dê lá sua nota, dê lá sua sugestão, dê lá sua reclamação. E nos veremos aí no próximo Curtas, beleza? Um abraço do Sérgio Neto e tchau, valeu!